Nos últimos anos, o nosso vizinho, que é também rival no futebol, a Argentina, passou por um período de crise muito complicado. A sua moeda despencou de uma maneira nunca vista. A inflação lá está cada vez mais alta, parece que nunca mais eles verão uma inflação na casa de um dígito. Nesse vídeo eu quero contar um pouco mais de uma história e de um caso que acabou atingindo as grandes mídias lá na Argentina e que eu tenho certeza que vai te deixar alerta quanto aos seus investimentos em um país emergente. O intuito é te mostrar na prática, como uma política monetária e intervencionista pode afetar diretamente o dia a dia das pessoas daquele país e também mostrar um caso chocante de como as moedas deles estão desvalorizadas. Antes de eu passar para a história concreta e falar um pouco mais sobre esse caso, que inclusive saiu nas grandes mídias, jornais e até deu o que falar, até o jornal teve que entrar em contato com o Banco Central para falar sobre isso, e fica aqui a gratidão ao Richard que mandou esse caso, um caso bem peculiar, assim, eu achei extraordinário e trágico até certo ponto, É legal que a gente olhe antes a inflação, do nosso vizinho aí. É interessante a gente ver que desde a política, que eles acabaram adotando ali a partir de 2014, a inflação, meio que disparou. Passou da casa dos 2 dígitos e nunca mais retornou. Então você vê claramente uma tendência de alta nesse gráfico da taxa de inflação do nosso vizinho, na casa aí de 51%, chegou ali no final de 2019, até aconteceu algumas coisas bem peculiares nesse período, perto da casa dos 60% ao ano, Então é uma depreciação monstruosa. Acho que vale a pena a gente ficar atento a essa taxa, até porque é algo que pode acabar ocorrendo no nosso país. A gente não é muito diferente. Claro que tem algumas outras questões envolvidas, tanto na nossa força econômica, mas não estamos muito diferentes disso aqui. O Brasil, infelizmente, ainda é um país com uma economia emergente. Ele ainda é um país emergente, nós ainda carregamos uma moeda fraca e que, portanto, tende a se desvalorizar cada vez mais contra o dólar. O chocante, fica até mais chocante quando você compara a inflação da Argentina, nessa casa, com a própria inflação dos Estados Unidos, que permeia aí a casa dos 2, 3%, como vocês podem até ver na tabela aqui embaixo. Então a gente consegue ver claramente uma depreciação de 50% em uma moeda emergente versus uma depreciação de 2% em uma moeda de uma grande potência como os Estados Unidos. E a tendência, obviamente, é que isso venha a continuar e que a moeda venha a se desvalorizar cada vez mais. Então, Gabriel, já entendi o caso, entendi o cenário, agora vamos para a história, Isso aconteceu há alguns meses atrás, acho que por volta de 2, 3 meses, e um argentino, ele acabou pegando um saco, diversos sacos com moedas, os pesos, e vendeu dinheiro, basicamente isso. Só que ele não vendeu o dinheiro em si, ele vendeu o metal pelo qual esse dinheiro é produzido. E no final das contas, a inflação na Argentina fez com que o peso cunhado em metal fosse mais caro do que o próprio valor da moeda. Eles tinham 17,5 quilos do metal em dinheiro, que convertido dava 4 mil dólares. Só que ele recebeu 500 dólares pelo quilo do metal em si. Então ele tinha 17,5 quilos. No final das contas, ele tirou, ele ficou com 8.750 dólares. Ou seja, ele tinha 4 mil dólares em pesos, que eram 17,5 quilos do metal, só que o metal era estimado em 500 dólares o quilo. Ou seja, ele transformou esses 4 mil dólares em 8.750 dólares no final das contas, apenas com essa
conversão, né, vendendo o metal. E foi até um caso interessante, porque um dos jornais mais famosos na Argentina, ele acabou emitindo uma nota, né, para o Banco Central, porque, bem, você está tirando moeda de circulação, você, enfim, será que isso não seria um crime e o cara não deveria justificar a sua ação, o que foi feito? E o Banco Central deu uma nota bem interessante, que basicamente, de forma resumida e no meu linguajar, eles estavam querendo dizer que, bem, se ele fez isso, basicamente ele está arcando com uma responsabilidade do dinheiro que é dele. Então, portanto, não é em mérito algum crime ou desonra ao seu país ou qualquer coisa do gênero. A perda que ele teve é de sua responsabilidade. Só que no final das contas, o cara não teve perda alguma. Ele transformou $4.000 em 8.750, justamente vendendo metal em vez de continuar com os pesos propriamente dito. Então acho que isso mostra pra gente um dado alarmante de como uma política, né, intervencionista ali, uma política monetária não rígida, né, desrespeitosa, até posso dizer assim, pode prejudicar o valor de uma moeda. Isso se alastra para muitas outras coisas. Mas, claro que isso aqui é um fato que mostra pra gente como o peso hoje não vale tanta coisa assim. É a ponto de o próprio metal pelo qual essa moeda é produzida valer mais do que o próprio dinheiro. Então acho que deixa a gente que está atuando no Brasil ou que tem investimento no Brasil com uma pulga atrás da orelha. Será que o Brasil ele está tão distante assim da Argentina em poder ter mais para frente uma política monetária mais frouxa, né, ou contra mercado ou alguma coisa do gênero? Deixa aqui nos comentários as suas opiniões. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A ideia era fazer um vídeo mais curtinho só para mostrar e conscientizar sobre esse caso que deu o que falar ao redor do mundo. Inclusive fica a gratidão ao Richard por ter mostrado sobre essa história e sobre essa reportagem. Um grande abraço e eu vejo vocês numa próxima.